Liturgia do dia 11 de dezembro de 2023, segunda-feira da segunda semana do Advento. Memória de São Damaso I, Papa. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago, e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o caniço e o junco. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro, mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais depredadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheio de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 84. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações?
O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isaías oferece-nos hoje um verdadeiro hino à alegria, pela renovação do cosmos e, sobretudo, do próprio homem. Essa renovação é obra de Deus Criador e Salvador. Não estamos, pois, diante de uma simples celebração motivada pelo regresso de Babilônia, mas diante de uma proclamação de fé que reconhece na intervenção de Deus a realização dos mais profundos anseios do coração humano. A alegria contrasta com a aridez do deserto e da estepe. É o contraste entre uma alegria que vem de Deus, que atravessa e vivifica toda a existência, e o sofrimento e a aflição que pesaram sobre o povo durante o exílio. O júbilo fundamenta-se, pois, na intervenção do Senhor, que deu uma volta à história e que agora guia o seu povo por um caminho seguro. Por isso, até o coxo pode percorrê-lo aos saltos, e o mudo pode gritar de alegria. A beleza poética do texto, à luz do Novo Testamento, torna-se profunda teologia. Deus fez-se nosso próximo e carregou sobre si as nossas misérias, dando uma volta à história do homem, morrendo por nós, restituindo-nos a vida, a alegria. No texto do Evangelho, Jesus surpreendeu os que o rodeavam quando, em vez de curar logo o doente que lhe foi trazido, de modo um tanto rocambolesco, lhe dirigiu palavras de perdão. Homem, os teus pecados estão perdoados. Mas o próprio texto sugere a razão por que Jesus agiu desse modo. Vendo a fé daqueles homens. É a fé daqueles maqueiros que permite a Jesus falar como fala. Só quem tem fé é capaz de compreender que o maior problema do homem é o pecado, raiz de todos os males que o afligem. O milagre que Jesus realiza é também uma tentativa de fazer compreender isso mesmo aos doutores da lei e aos fariseus. A sua objeção é teologicamente pertinente, mas também mascara a sua indiferença, a presunção de serem superiores aos outros. Jesus parece-lhes um blasfemo, por se atribuir um poder que só a Deus pertence. Mas esse raciocínio interior e o desafio a Jesus impedem-nos de ver o verdadeiro mal que aflige aquele homem, e que Deus não é cioso do seu poder de perdoar. Com a chegada do reino ao mundo, Deus quer instaurar uma praxe profunda e universal de perdão. O perdão que Jesus nos veio trazer é o modelo e a sua fonte dessa praxe, que suscita o espanto e a alegria entre o povo. É no encontro com Deus que somos salvos. Deus vem salvar-nos, e nós havemos de ir ao seu encontro pelo caminho que Ele mesmo nos prepara. Haverá ali uma estrada e um caminho que se chamará Via Sagrada. É para aqueles que por ele devem andar, e os menos espertos não se perderão. Apenas passarão os remidos, mas para ir ao encontro de alguém é preciso caminhar. Por isso as leituras insistem na cura daqueles que não podem caminhar. O coxo saltará como um veado. Levanta-te e vai.
O Evangelho dá-nos uma lição de otimismo. São muitos os nossos males, as nossas carências, mas são exatamente eles que nos levam a buscar o Senhor. Se aquele homem não fosse paralítico, talvez nunca tivesse encontrado a Cristo. Foi a sua limitação que o levou a procurar a Cristo. E Cristo correspondeu ao seu pedido e ofereceu-lhe muito mais. Homem, os teus pecados estão perdoados. Pode surpreender-nos que Jesus tenha, em primeiro lugar, oferecido o perdão dos pecados àquele que lhe pedia a cura da paralisia. É que o Divino Mestre não faz uma leitura superficial dos males da humanidade. Vai ao fundo dos problemas e faz-nos compreender que a mais urgente necessidade é o perdão, pois o pecado é o pior mal e a raiz de males que afligem a comunidade. O reino de Deus manifesta-se em primeiro lugar como reconciliação do pecador com Deus, como nova possibilidade oferecida pela graça para retomar o caminho, depois da paralisia da sua liberdade provocada pela culpa. Quem não tem fé continua a pensar que os mais graves problemas da humanidade são outros: a saúde, a economia, a gestão do poder, o subdesenvolvimento, os desequilíbrios ecológicos. A palavra de Deus alerta-nos para outra dimensão mais profunda do mal do homem e, ao mesmo tempo, anuncia a salvação. É por isso que o deserto floresce e a estepe árida regurgita de nova vida. Hoje a Igreja faz memória a São Damaso I Papa. Sabe-se que Damaso nasceu na cidade de Guimarães, em Portugal, e que teve uma irmã também canonizada, Santa Irene. Possuía cultura elevadíssima, instrução primorosa, era poeta, arquivista e amava a arqueologia. Esses seus dotes foram de grande importância para o futuro da Igreja. Não se sabe muito sobre sua trajetória até chegar a ser eleito Papa. Sabe-se, porém, que ele deixou um legado que assegurou na Igreja a fidelidade aos textos sagrados e a conservação dos originais pela pureza da fé. São Damaso foi o primeiro Papa a ordenar que se organizasse os arquivos da Igreja. Em seu ministério, procurou acuradamente conservar versões fiéis, originais e autênticas dos escritos dos primeiros padres. Inclusive, ordenou a destruição de versões apócrifas e deturpadas dessas obras, para que nos tempos futuros elas não fossem usadas e manipuladas por hereges. Com a mesma intenção de conservar a santa doutrina, São Damaso percebeu que a Igreja precisava de uma única versão oficial das Sagradas Escrituras. Por isso, incumbiu seu secretário, o extraordinário poliglota São Jerônimo, de trabalhar numa tradução latina da Bíblia, usando como fonte os textos originais gregos ou hebraicos. Foi desse trabalho gigantesco de São Jerônimo que nasceu a famosa Bíblia em latim, conhecida como Vulgata. Esta assegurou aos católicos a certeza do acesso o mais direto possível aos textos sagrados originais durante vários séculos. Somente séculos mais tarde surgiram outras versões. São Damaso ordenou que se fizessem escavações de estudo e obras para a conservação das catacumbas de Roma. Estas tinham sido abandonadas desde que o imperador Constantino concedera a liberdade à Igreja no ano 312. São Damaso pessoalmente estudou e escreveu os epitáfios dos inúmeros mártires que iam sendo descobertos nos corredores subterrâneos de Roma. Tais epitáfios
foram escritos em forma de poesia. O pontificado de São Damaso durou 18 anos e foi um dos mais fecundos dos primórdios da Igreja. Ele deu grande apoio a Santo Atanásio na luta contra a heresia conhecida como arianismo. Combateu fortemente tanto esta heresia quanto outras diversas de sua época. Foi um dos primeiros papas que definiu a autoridade do Papa sobre toda a Igreja como sendo uma autoridade que lhe é dada diretamente por Jesus Cristo, e não através de delegação advinda dos bispos ou concílios. Sua influência era tanta que, por causa dele, retiraram a estátua da deusa Vitória do Senado romano, visando eliminar vestígios dos cultos pagãos oficiais. São Damaso I, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Damaso I e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, ó Deus, permanecer fiéis ao culto dos vossos mártires, promovidos na vossa Igreja pelo Papa São Damaso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.